Para nós brasileiros, isso mostra a beleza da nossa fé católica. Realmente, o milagre que começou em Pentecostes, onde todos se entendiam, apesar da diversidade das línguas, ele continua até hoje. Uma só fé, uma só igreja, um só batismo, uma só santa missa, um só Senhor, Jesus. Hoje a igreja toda, a esposa de Cristo, se volta. Eu acho que ela poderia traduzir para o Leandro. Você fala o Leandro, minha filha? A guia não fala. Ah, certo. Então, hoje Cristo nos convida, a igreja nos convida a olhar para o Divino Esposo e agradecer o maravilhoso dom que Ele deu à sua igreja. Ele, como vimos na primeira leitura, que é da carta aos Hebreus, que é do livro do Gênesis, citada depois pela carta aos Hebreus, é o testemunho de Melquisedeque, aquele sacerdote de Salém, aquele sacerdote de Jerusalém, da cidade da paz, que oferece ao Deus Altíssimo, na presença de Abraão, pão e vinho. Lembremos que Jesus, quando quis oferecer ao Pai por nós, Ele ofereceu também o pão e o vinho, mas antes Ele os transformou no seu corpo e no seu sangue, como nosso alimento, mas também fica nos nossos sagrados para serem adorados, para dizer: eu estou convosco até o final dos tempos. A Eucaristia é a certeza que Jesus nunca nos abandona, que Ele é o nosso sacerdote sumo e eterno, que Ele é a nossa paz entre nós e Deus. Ficando aqui e ao mesmo tempo voltando ao Pai, Ele quer dizer: eu nunca vos abandonarei. Eu estou com o Pai, mas eu estou com vocês. Eu sou vosso irmão, eu sou igual com o Pai, eu sou um com o Pai, mas eu sou um com vocês. Eu sou verdadeiro Deus, mas eu sou verdadeiro homem. Ele quis ficar com alimento, porque todos nós precisamos de alimento, e somente o alimento entra no mais íntimo de nós e se transforma em nós. Só que como Ele é Deus, Ele é maior do que nós, o alimento comum se transforma em nós. Mas quando nós nos alimentamos dele, somos nós que nos transformamos nele. Depois de comungarmos, podemos dizer, como nós ouvimos São Paulo proclamar: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nos tornamos os seus sagrados, nos tornamos a sua morada, nos tornamos o seu tabernáculo. Por isso, o Salmo: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. É o Salmo 109, um salmo messiânico, um salmo muito bonito, onde Jesus é tido como grande sacerdote. E São Paulo, que nem estava presente na quinta-feira santa, quando Jesus instituiu este santo sacramento, ele recebeu o Senhor em visão, como ele transmite aqui na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 11, que o Senhor apareceu para mostrar como era a forma da Eucaristia, quais eram as palavras que ele tinha ensinado já aos discípulos. Ele também ensina a São Paulo, mostrando assim a unidade. A missa é uma só, a língua muda, a liturgia, o rito pode mudar pequenos detalhes, mas o essencial da missa é a consagração. Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomai e bebei, isto é meu sangue. Estas palavras jamais mudarão. Pode mudar a língua, mas o conteúdo é o mesmo. É o testamento de Jesus. É a sua presença, é a sua grande misericórdia para conosco, que se deixou ficar no Santíssimo Sacramento, escondido no véu dos sacramentos, mas é a sua presença. E hoje, para comemorar grandes milagres eucarísticos
milagre que aconteceu em Bolsena, que hoje é venerado na cidade de Orvieto, na Itália, nos séculos passados, um sacerdote peregrino como nós ia em peregrinação para Roma, porque estava vivendo uma crise de fé, não acreditava que Jesus estivesse realmente presente na Eucaristia. E quando ele ia caminhando, passando por Bolsena, ele parou, e mesmo com aquela dúvida, ele celebrou a Santa Missa. E o Senhor, vindo em socorro à sua dúvida de fé, faz com que ele veja que o corpo de Cristo realmente está presente quando o corpo se transforma em carne, como aconteceu também em Lanciano, e começa a hóstia começa a sangrar, no corporal, e ali foi um grande milagre. Ele, sabendo que o Santo Padre naquela altura estava em Orvieto, ele então faz o caminho. O Papa quer ver esse milagre e ele também faz o caminho, e os dois se encontram. E foi esses dois caminhos que se encontraram, essa pequena peregrinação, que deu origem a essa festa. As santas e os santos bispos da igreja tiveram visões onde Jesus pedia uma festa para honrar a Eucaristia. Sim, porque o dia da Eucaristia é quinta-feira santa, mas ali está dentro do tríduo pascal. Então a igreja encontrou uma quinta-feira do tempo comum, logo depois da Páscoa, depois de Pentecostes, da Santíssima Trindade, onde ela pudesse lembrar aquela quinta-feira onde Jesus instituiu a Eucaristia. E aí Jesus sai em procissão pelas ruas, e em todos os países eles tinham o costume de colocar flores. Vocês estão vendo que tem flores aqui, perfumadas, lembrando um pequeno tapete que em todos os países, hoje no Brasil, se faz aqueles lindos tapetes em algumas cidades, e Jesus caminha sobre as flores, sobre aqueles tapetes belos, mostrando a grandeza desse mistério. Ele sai das igrejas e vai até as ruas. Nós também saímos lá no Brasil, e aqui com os nossos irmãos bretões estamos celebrando essa solenidade. E isso tudo é uma grande graça de Deus, é um grande dom maravilhoso do nosso Senhor para conosco. Por isso nos alegremos, meus irmãos. Jesus continua conosco. O Evangelho mostrava Jesus fazendo o milagre da multiplicação dos pães, para a multidão que ele dá pão, mas para os seus discípulos, que somos nós, ele é o verdadeiro pão. Então ele fez um milagre muito maior do que multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Ele mesmo se multiplica sem se dividir, ele se dá a nós, ele é o pão da vida, e quem comer deste pão viverá eternamente. Por isso hoje, com toda alegria, nesse lugar tão distante que jamais imaginou, queria poder celebrar uma missa assim. Sinto que esse grupo é um grupo privilegiado. Apesar do cansaço, do sono, sinto uma alegria de estarem aqui e mesmo que esse irmão que nós não conhecemos, somos irmãos porque temos a mesma fé, o mesmo Deus, acreditamos na mesma Eucaristia e vivemos desse mesmo pão que um dia nos conduzirá, enfim, ao céu. Isto é mistério de fé, isto é alegria, isto é confiança no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.